Fala, Fiel, notícia importante nessa manhã de sexta-feira aí, sobre Augusto Melo, Hugo Souza e Memphis Depay, hein? Será que Augusto Melo pode ser empichado do Corinthians aí? Inacreditável isso acontecer bem nessa fase do Corinthians, os caras não esperam nem terminar o ano pra ver o que vai acontecer com o timão aí. Esses caras só querem causar tumulto dentro do Corinthians. E eu trouxe dois vídeos aqui pra vocês entenderem melhor o que está acontecendo. O primeiro do Esporte Total da Band, que vai trazer informações detalhadas pra gente aí sobre esse processo do impeachment. E logo na sequência, o Mano aí do Energia 97 comentando mais sobre esse processo aí de impeachment de Augusto Melo e também a possível saída de Memphis Depay caso isso ocorra com o Augusto aí, já que foi a gestão dele que trouxe para o Corinthians. Então aqui deixa seu like, comenta aí e se inscreva no canal, tá? Bora pro vídeo. No Corinthians, apesar de escapar do rebaixamento, o clima nos bastidores, gente, segue muito agitado. Jogadores do Corinthians se reapresentaram nesta quinta-feira depois da vitória 2-1 diante do Cruzeiro em Itaquera, a quinta vitória consecutiva do Timão neste campeonato brasileiro. Próximo desafio do Corinthians, o Vasco, no próximo domingo em Itaquera, as duas equipes brigando por vaga, por que não, na pré-Libertadores da América. A grande dúvida do Corinthians para este jogo é justamente o Yuri Alberto, maior artilheiro do Corinthians na temporada, com 27 gols marcados, 6 deles nas últimas 5 partidas. O Yuri, que saiu no intervalo da partida contra o Cruzeiro com uma contratura na coxa. Até o momento, o Corinthians não atualizou a situação do jogador, que será evidentemente avaliado nesta sexta, também no sábado, até porque é um dos jogadores mais importantes do Timão neste momento. Desfalque certo para o jogo contra o Vasco, o Memphis, que levou contra o Cruzeiro o terceiro cartão amarelo. Em compensação, o técnico Ramon Dias terá novidades. 3 jogadores que participaram de partidas data FIFA. O José Martínez, o Félix Torres e também o Ángel Romero. E agora a gente fala sobre a questão política da equipe do Corinthians. O presidente Augusto Melo, que já há algum tempo está envolvido com um possível processo de impeachment, ainda por conta do caso Vaidebet, a antiga patrocinadora master da equipe do Corinthians. Na próxima quinta-feira vai acontecer o julgamento no Parque São Jorge do processo de impeachment do presidente Augusto Melo e de 6 dirigentes e ex-dirigentes do Timão. E para que esse processo seja aprovado, é necessária pelo menos a maioria dos membros do Conselho Deliberativo do Timão. E aí, se houver realmente essa maioria, o processo será definido pelos sócios do clube que irão votar em uma assembleia. E o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, falou sobre a possibilidade de impeachment de Augusto Melo. É triste pro Corinthians, mas isso é o time dele mesmo. Foi pessoas que ele colocou lá dentro, diretores dele que saíram, que estão falando e que estão fazendo denúncia. Então agora no conselho ele vai ter a oportunidade de se defender, vamos ver o que ele vai se defender. E aí sim, se ele fizer uma defesa concreta sobre tudo que falaram sobre ele e sobre a gestão dele, ele foi como o Roberto em 2017 também teve pedido de impeachment encabeçado pelo Augusto. Então é se defender como o Roberto se defendeu na época e espero que não aconteça nada, que ele consiga se defender, porque isso é péssimo para o Corinthians como um todo, como em qualquer situação. Bom, e agora à noite, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, publicou uma nota nas redes sociais falando sobre essa situação. Vamos acompanhar. Recebi com indignação a convocação realizada pelo presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Corinthians Paulista para votar o processo de impeachment. Não admitirei que cassem o meu mandato sem que tenha sido garantido o meu direito de defesa e tenho a certeza que a verdade prevalecerá e que todos aqueles que querem impedir a profissionalização do Corinthians serão derrotados. Quando ele fala do presidente do Conselho, ele quer dizer, claro, do Romeu Tuma. E é importante dizer também, gente, que o jornalista André Hernan, ele comentou, falou nas redes sociais também, caso o Augusto Melo sofra esse impeachment, os problemas podem ser maiores, como Memphis Depay, ele pode cogitar e deixar o clube, já que o holandês ele foi contratado pela atual gestão. Bom, a gente ainda vai ter mais reunião no dia 28, como o Rosenberg disse, e todos os detalhes, é claro que você acompanha aqui na Band e também no Esporte Total, tá certo? Ô, mano,
A manchete hoje é aquela, né, que ninguém esperava uma coisa assim. Eu fiquei chocado quando eu li. Eu falei, será que tá certo isso? Tá certo isso sim. Conselho votará impeachment de Augusto Melo na próxima semana, dia 28, devido às investigações lá do patrocínio Master, daquele processo todo, né, mano? E aí, existe, hein? se for votado, vai ser votado pelo conselho. Se vencer o conselho, a maioria, né, tem que ter a maioria dos votos, né? O presidente é afastado, né? E aí vai pro conselho, os sócios do clube vão votar também. Se a maioria votar a favor do impeachment, Augusto Melo deixa a presidência do Corinthians, né, mano? Então o negócio é o seguinte, Motinha, deixa eu falar uma parada aqui bem séria pra esses conselheiros do Corinthians aí. Pra mim isso é golpe político, isso é uma sem-vergonhice, é ridícula essa atitude aí por parte do conselho, porque o negócio é o seguinte, vamos lá, Motinha, estavam loucos pra empichar o Augusto Melo, independente de qualquer motivo. E eu não sou fã de carteirinha de dirigente, não. Eu quero que todos se ardam. Pra mim, se fizer um bom trabalho, vai ser elogiado. E se fizer um péssimo trabalho, é porrada, é pancada. Isso pra mim é golpe político e uma sem-vergonhice. E eu vou falar o porquê. Primeiro, esse foi um dos motivos, tá, Motinha? Quando estavam alegando a respeito dos custos também, do quanto tinha sido gasto esse ano pra montar o time também, queriam colocar isso na pauta e viram que seria uma aberração. Então eles estão se pautando nesse primeiro motivo, que é o caso da ex-parceira com relação à comissão ainda. Primeiro, Mota, não existe uma condenação, tá? Isso está sendo apurado ainda pela justiça, está sendo investigado pela polícia, e eu espero que achem os verdadeiros culpados pelo qual aconteceu todo esse processo. Segundo, Motinha, existia um contrato que tinha 3 partes. Era o Corinthians, a patrocinadora e a intermediária. Ok. Se o Corinthians repassou uma comissão para essa intermediária e essa intermediária repassou uma comissão para uma terceira empresa, uma quarta empresa no caso, porque as 3 estavam constituídas em contrato e a quarta empresa teria recebido essa comissão. E essa quarta empresa seria uma empresa fantasma. Eu repito aqui, Motinha, desde que não se comprove o vínculo de ninguém do Corinthians, no caso Augusto Melo, por exemplo, já que eles não querem falar, eu vou citar aqui. Vamos colocar aqui como exemplo. O Augusto Melo, ele tá envolvido? Tem que ser empichado, óbvio. Lógico. Agora, se não houver um vínculo, Motinha, como não há até agora, pelo menos a polícia não apresentou uma investigação conclusiva apontando quem é o dono da empresa. A empresa fantasma. Era o tal do Alex Cassundé, acho que era, sei lá. E esse cara tinha que responder por essa empresa. Mas se não houver o nome do Augusto Melo ou alguma ligação direta que o incrimine, não tem por que empichar o cara. Agora, isso aí pra mim é golpe político, Domênico. Eu não sei se você sabe me responder, mas você conhecendo um pouquinho mais lá do que acontece, você acha que ele corre esse risco? Porque tem os conselheiros que votam, né? Ele corre? Então, pra falar a verdade, Domênico, correr risco, corre-se, porque acontece o quê? Essa votação é secreta. Então, o cara ele não é obrigado, o cara não é obrigado a meter um nome, o cara não é obrigado, Domênico Gato, a chegar lá e falar o seguinte, É voto fechado? É voto secreto. Ixi. É voto secreto. Ele vai lá e coloca lá o xizinho onde ele quer. Mas pra mim isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso aí pra mim é golpe. Tá na cara que é golpe. Porque, Domênico Gato, a partir do momento que não existe uma comprovação de fato que o cara tá envolvido, cara, desculpa, por que esses conselheiros aí, e a pergunta é pra todos vocês, eu sei que tem um monte que ouve, por que vocês, conselheiros, não eram tão leões na época da renovação e transparência? Vocês tinham N motivos pra pedir impeachment do Andrés, vocês tiveram N motivos pra pedir impeachment do Duílio, por exemplo, o caso da Townsend, tá? Vou colocar a Townsend aqui como exemplo, que é um dos exemplos mais recentes que a gente pode falar. E desse incompetente, para não usar um outro termo, chamado Duílio Monteiro Alves. Esse cara, ele teve a pachorra, Domênico Gato, de assinar um contrato com uma empresa, lesando o Corinthians. Empresa essa que nunca apresentou garantia nenhuma e a sede estava dentro de um terreno baldio. Por que vocês, conselheiros, não foram tão brabões em pedir o impeachment do Duílio Monteiro Alves? Então, para mim, Domênico Gato, existe sim uma predileção política por parte dos conselheiros. Isso é ridículo, eu repito aqui, com todas as letras, eu não tenho dirigente de estimação. Eu torço pelo Corinthians, eu quero o bem do Corinthians. Se acharem, por exemplo, um vínculo, talvez incriminando o Augusto Melo com relação a essa transação, ele que seja punido, inclusive, na esfera criminal. Mas enquanto não houver um vínculo, até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Isso é premissa básica de justiça. Engraçado. É premissa básica. Engraçado. Só um parênteses aí, eu acho um absurdo ficarem policial vinculando aqui, aí ó, as manchetes do Corinthians.
Eu acho um absurdo. É uma chips. Na moral, Sombra, toda hora é Isso daí, ó, foi o que ele usou com o Ordônio ontem à noite. Isso. Não. Ele perdeu um cacetete, hein? Ô, seu polícia. Americano, Tá né? vinculando toda hora manchete do Corinthians com coisa policial. Eu acho um absurdo. Ô, seu polícia. Vem aí, Pois né? não. Trata de prender aquele cidadão no vídeo. Isso mesmo. Corre que a polícia vem aí. Mas, Ô, mano, eu fico chateado, velho, na moral, mano. e depois, Eu então, fico puto com isso mesmo, cara. Eu fico puto porque pra mim isso é vergonhoso, cara. dia 28, então, vamos aguardar, né? Vai ter assembleia para decidir. Os conselheiros decidirão aguardem. Se vai ter impeachment ou não. Depois. E se ele sair, quem assume? Não, então, caso ele seja impeachmentado dia 28, ele é afastado. Empichado. É empichado. E são novas eleições. E não. Aí tem a votação dos sócios do clube. Que momento, hein? Aí tem que, se for a maioria, vencendo também, foi empichado também no clube, aí sim é afastado. Aí eu acho que é uma nova eleição, né, mano? Ô, Motinha, aí assume, acho que é o Osmar Stabile lá, momentaneamente, depois convocam novas eleições. Mas, ô, Motinha, o negócio é o seguinte, cara, com relação ao Augusto Melo, eu acho que ele cometeu muitos erros e ele fez uma pá de merda, principalmente no começo da gestão dele, dando um cargo aí extremamente importante dentro do clube para aquele outro incompetente lá, aquele tapado daquele Rubão. Isso daí prejudicou demais a temporada do Corinthians no ano. Então o Augusto Melo, ele tem os seus erros também, como todo dirigente também tem. Mas agora, querer pedir um impeachment do cara por causa disso, de um negócio que não foi nem concluído pela justiça, qual que é o poder que o conselho tem de polícia para poder já incriminar alguém? Pelo menos eu acho, viu, Motinha? Acho que isso não vai para frente, é capaz de engavetarem, mas é o que eu falo. O conselheiro que tem uma chapa e um amiguinho predileto dentro da política do clube, ele pode fazer qualquer coisa, principalmente no voto secreto. Boa. Vamos lá. E o Fabinho Soldado falou ontem, né, mano, após o jogo, sobre contratações, né? Ele falou o seguinte, que reforços midiáticos que estavam falando e tudo, que para ter calma, ter cautela, eles estão conversando aí com os patrocinadores do Corinthians, né? Para decidir, mas isso, que tem que respeitar ainda os jogos que tem, os jogadores que estão no Corinthians, que estão dando a alma, dando a vida aí pelo jogo do Corinthians, né? Para tentar classificar para Libertadores, tudo depende do que vai acontecer. E aí, no final do ano, que vai decidir aí o que vai fazer, se vai trazer novos reforços ou não. Também falou do Hugo Souza, que está bem encaminhado, né? Que sim, o prazo é 30 de novembro para fazer tudo, né? A data limite para finalizar a contratação e que está bem encaminhado. O jurídico do Corinthians está trabalhando, tá todo mundo trabalhando em cima disso, então que não tem problema nenhum, né? Então, Mota, mas é bom a diretoria do Corinthians aí dar uma mijada na diretoria do Flamengo e acabar com essa polêmica idiota. Porque tá todo mundo entendendo que o Corinthians tem até dia 30 para pagar o Hugo Souza. E a informação, pelo menos que foi divulgada de dentro do Corinthians, é que o Corinthians ele teria até dia 30 para manifestar a intenção de compra. E o primeiro pagamento aí dos 4 que o Corinthians faria semestralmente seria em janeiro de 2025. No final de janeiro de 2025. Então, cara, a diretoria do Corinthians ela tem que vir a público, esclarecer pra torcida, inclusive desmentindo um monte de blogueirete aí, um monte de cara que tá falando, porque dá a entender que o Corinthians se não pagar até dia 30 de novembro, perde, né? O Hugo Souza vai sair do Corinthians. E essa informação, Mota, pelo menos o que parte de dentro do Corinthians, é que não procede. Inclusive o Corinthians já manifestou através de nota oficial que tem um interesse na contratação do jogador. Então esse interesse ele já está manifestado. Dia 30 seria a data limite para manifestar a intenção de compra. Sendo que o primeiro pagamento venceria só em janeiro. Então o Corinthians até janeiro ele não teria a obrigatoriedade de acertar nada com o Flamengo. E eu, sinceramente, Mota, eu já pagaria de uma vez só. Eu não parcelaria em 4 vezes, porque o Flamengo, se o Corinthians apresentar o Banco da Moeda, lá, a Casa da Moeda, como garantidor do pagamento, como fiador do negócio, o Flamengo possivelmente vai falar que também não quer. Então faz a merda do Pix aí de 800 mil euros por 60% do Hugo Souza e posta na rede social o Pix mandando pra conta dos caras e manda um chupa e marca lá Landim e Marcos Braz. Nossa, quanta falta de elegância. Nossa. Quanto rancor, né? Decora a não PQP. pode. Calma. Respeitar o Flamengo. Respeitar o Flamengo.
Que porra de Flamengo. Paga logo essa micharia aí e mete o cartão na internet e fala chupa e marca todo mundo lá. Todo mundo lá. Calma. E diga mais, Motinha, tem uma informação aí favor. do Coringão agora dentro de campo, né? Agora eu ia as notícias. Não, mas peraí, pra finalizar. O Yuri Fala aí, Alberto vai ser reavaliado aí, né, mano? Pra saber se ele tem condição de jogar contra o Vasco, né? Que ele saiu... Vasco. Vasco, mas é o Vasco. É Vasco. A Vasco? É Vasco. E quem é maior, Matinho? O Corinthians ou o Vasco? Que o treinador falou. Quem é maior? Ah, o Corinthians, cara. É muito maior, né? O Ramon falou numa entrevista. Ramon falou, é? Falou, Falou, mas muito não é bem maior. assim, eu quis dizer pelo tamanho da torcida vai arrumar e tal. confusão isso aí. Mas não falou, falou, Mas Falou Falou uma Motinha. mentira, mano. Não falou mentira nenhuma. Não, óbvio que não. Mas com relação ao Yuri Alberto, hoje ele não treinou. Diferente dos caras que jogaram, ele tava fazendo também lá um trabalho aí pra tentar, né, já se recuperar o mais rápido possível. Vai embora, ele né, saiu no mano? intervalo do jogo. Então, Pedrinho, ó, tem uma expectativa. Ainda não é certo, não tem uma proposta definitiva, mas ele queria jogar na Premier League. Mas ele mesmo já deixou claro que tem que ser algo bom pra ele e pro clube. E são Agora, os com dois- relação à partida que o Corinthians tem no final de semana, o Corinthians ele tem mais 4 finais pela frente. E eu espero que o Yuri Alberto consiga se recuperar, Motinha. É um jogador importante. O Corinthians já não vai ter o Memphis, né? Porque tomou o terceiro cartão amarelo. Tá suspenso. Não, acabou nada. Tem o Garro, tem o Ibrahim Romero, tem Pedro Ibrahim Agora valeu. Ô, Motinha. O que não falta é qualidade nesse time, Acabou, mano. acabou. Mas vamos ver, Motinha. Ele vai ser reavaliado na sexta. E o Yuri Ele Alberto tava são na- até agora, velho. O Yuri Alberto da Ele tava normal Inglaterra. até agora. O Yuri Alberto da Inglaterra são dois times. Ou o Nottingham Forest ou o West Ham. Que os jogadores do Corinthians vão sempre pra esses. Pode ser. Muito bem, foram as notícias do Corinthians. E agora, pra finalizar o vídeo aí, galera, uma informação importante aqui, hein? Memphis Depay cogita sair do Corinthians caso Augusto Melo sofra um processo de impeachment aí. A situação no bastidor está tensa demais, logo nessa fase do Corinthians aí, na melhor fase do ano, esses caras querem acabar com o Corinthians, cara, é inacreditável. O Corinthians que atualmente vive uma boa fase dentro dos gramados, seu clima era de muita angústia aí semanas atrás pelo temor do rebaixamento, e a maré parece ter mudado após a chegada aí dos reforços nessa janela do meio de ano. Parece que a galera da posição aí quer bagunçar um pouco o Corinthians, né? E um dos principais motivos aí dessa mudança do Corinthians aí, desse ânimo pra sair dessa zona de rebaixamento e sonhar com Libertadores aí, foi o Memphis Depay, jogador holandês com vasto currículo pela Europa aí. Seu estilo de jogo contribuiu para a virada do Coringão aí, a virada de chave nessa temporada aí, nesse finalzinho de temporada. Entretanto, o clima tenso nos bastidores aí pode acabar com toda essa situação e a Fiel tá muito preocupada aí sobre o que saiu ontem aí. Isso porque Augusto Melo pode sofrer um processo de impeachment e isso pode até impactar aí no Memphis Depay. O André Hernan, jornalista aí renomado, deu informação exclusiva de que Memphis Depay pode sair do Corinthians no caso de um sucesso aí em todo esse processo de impeachment envolvendo o presidente Augusto Melo. O Memphis aí que foi contratado por Augusto Melo, que recebeu no CT em sua chegada, a relação entre o jogador e o presidente é fundamental para o sucesso dessa parceria no Corinthians. Como citado, o Depay é um jogador que atualmente é extremamente indispensável para o Corinthians aí na equipe de Ramon Dias, portanto, seu apoio incondicional ao Augusto pode ser um fator determinante aí. Entretanto, a reunião está marcada aí para a próxima semana e muito tem a acontecer ainda. A atenção dos bastidores somente e com essa notícia aí que chocou a Fiel logo nessa melhor fase do ano. Inacreditável, cara. Então deixa seu comentário aqui embaixo aí. Esses caras aí não são corintianos, só querem acabar com o Corinthians, esse lado aí do André Sanches aí, essa corja. Então comenta aí, inscreve no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Valeu!